Desafinados, reflexões em outro tom. Seres planetários, está no ar o podcast Desafinados, reflexões em outro tom. Conversas semanais sobre alternativas para um mundo em transformação. Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas. Olá. E Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva e o tema de hoje é entretenimento. Virou lugar comum falar que a arte e a cultura são um respiro para as adversidades e agora para o isolamento social que vivemos. Ao mesmo tempo, para as pessoas que produzem este respiro em tempos de ar rarefeito, é um desafio lidar com os saberes que colocam todos nós no mesmo enredo de ficção científica. Algoritmos, Big Data, bots, live, series, Alexas, todos esses ou essas. O respeitável público, cada vez mais imerso nessa nova lógica, agora pode, por um emoji, ter a indicação de um filme, ou ainda seguir o perfil da personagem favorita da novela ou série que apareceu de forma mágica, como sugestão em 3 diferentes dispositivos. Deve ser um sinal, mas 4G, 5G ou Wi-Fi? Então, cabe a pergunta: se a cultura é a maneira como um povo vive e atribui sentido à vida, em tempos de novas ligações relacionais, qual é a nossa forma de gerar sentido? Nesse programa, temos 2 pessoas com experiências que lidam com e como e o porquê da cultura. Dani, conta quem é você, o que você faz, como vive e do que se alimenta. Uau, são perguntas todas existenciais, né? Bom, eu sou a Dani Ribas, eu vivo e respiro música 24 horas por dia, mas talvez de uma maneira diferente do que as pessoas imaginam. Eu não ouço música o tempo inteiro, tampouco produzo música o tempo inteiro. Eu sou socióloga de formação, tenho mestrado e doutorado em sociologia da música e eu sou analista desse universo em constante transformação. Se o mundo é permanentemente em transformação, o da música totalmente. E eu sou uma analista desse universo. Como eu vivo com música na veia, escuto bastante música, presto consultorias na área. E o que eu como? Tento comer da maneira mais fácil de me alimentar bem, porém sem grandes sacrifícios. E você, Paulinho, conta, quem é você, o que você faz, do que vive, como se alimenta? Eu sou o Paulo Papaléu, um pisciano sonhador, atrapalhado, uma pessoa que nunca teve muito foco e fez de tudo um pouco e acabou abraçando a coisa híbrida da cultura e do mundo. Eu comecei como designer gráfico, fotógrafo e fui baterista durante muito tempo de projetos de música e já me arrisquei como DJ, pesquisador musical e criei um projeto quando eu tinha 17 anos chamado Mundo Pensante e ele era um informativo cultural que foi virando um espaço, que foi virando um festival, que virou mais de um espaço hoje em dia na Bela Vista e está também sobrevivendo e vivendo numa novidade do mundo de produção cultural virtual agora. Enfim, sou essa pessoa e filho de astrólogo com uma taróloga, uma pessoa que tem referências do mundo de um jeito bem abstrato, mas que gosta de conectar pessoas e fazer arte. E o que eu como, agora pensando assim, eu como muito, eu gosto muito de comer. E até falando um pouco de astrologia, como um bom ascendente em touro e Vênus em touro e Júpiter em touro, me considero uma pessoa bem de terra, bem que gosta de comer, vegetariano, não como animais e sou a favor dos orgânicos, sempre, nesse mundo envenenado de alimentos estranhos. Enfim, esse sou eu. Ok, eu vou fazer uma provocação, então, para vocês, para a gente começar o bate-papo. Essa provocação eu roubei da Gia Tolentino, que é uma ensaísta, e vamos lá, para os dois. A internet nos convoca através da performance. Se ela é o último reduto da monetização do eu, quem são os produtores se todos fazem parte do espetáculo? Vamos lá, quem são os produtores se todos fazem parte do espetáculo? Bom, na minha apresentação eu não falei algumas das coisas que eu faço, e uma delas é dar cursos na área de mercado
mercado musical. Eu tenho 2 empresas, uma é a Sonar Cultural Consultoria, através da qual eu dou consultorias e faço cursos, e a outra delas é o DataSim. Eu tenho uma sócia que é a Fabi Batistella, diretora da Sim, onde eu faço pesquisas mais quantitativas sobre o mercado musical. E nessas 2 frentes, uma das minhas batalhas da vida é mostrar que a cadeia produtiva da música não é feita apenas por artistas e empresários. Existe uma infinidade, mesmo assim, de intermediários, no sentido de prestadores de serviço, que fazem o negócio da música acontecer. Inclusive, é um dos meus próximos cursos. Afinal de contas, se a música migrou toda para o digital, né, há um certo tempo, já pelo menos no Brasil desde 2013, quando as plataformas digitais chegaram no nosso mercado, não é fácil essa transição, né, do físico para o digital. A indústria passou por uma crise grande antes dessa alternativa ser possível, e também não é fácil entender qual é o fluxo do dinheiro nesse ambiente digital. O fato é que artistas sozinhos, ou gravadoras sozinhas, ou enfim, qualquer agente sozinho não consegue fazer a monetização do seu trabalho no ambiente digital, porque tem muitos prestadores de serviço que tornam possível o negócio. Então, essa ideia que eu venho defendendo de cadeia produtiva da música, mais do que uma cadeia econômica, ela é uma cadeia em que o trabalho de um depende do trabalho do outro. Eu não consigo realizar o meu trabalho de artista, como se eu assumisse a personalidade do artista. Eu não consigo ser artista e monetizar o meu trabalho se eu não contar com uma série de profissionais e empresas prestadoras de serviço que tornam isso possível. Uma outra discussão é a gente pensar na viabilidade econômica dessa cadeia, né? Porque a gente vive uma situação que é paradoxal. Por um lado, eu com o DataSim faço pesquisas que mostram o valor econômico da cadeia da música, quanto ela movimenta de dinheiro, não só em nível nacional, como em nível internacional. Mas, por outro lado, todos os seus agentes, à exceção de alguns poucos, eles ganham mal e são mal remunerados, né? Artistas reclamam que são mal remunerados, enfim, tem uma série de questões aí. Eu defendo muito a ideia de que se você trabalha no negócio da música, você tem que entender quais são as conexões entre os diversos setores da cadeia produtiva, porque se a gente não entende isso, às vezes a gente pode cobrar soluções de profissionais errados, de setores errados. A gente, ao não entender o problema, a gente abre espaço para que o nosso trabalho seja menos valorizado, até para que maus profissionais sejam, né, oportunistas em relação ao nosso trabalho. O importante é conhecer a cadeia, conhecer todos esses intermediários, conhecer os prestadores de serviço, saber quem faz o quê, para então entender qual que é o fluxo do dinheiro nesse ambiente digital. E a tarefa não é fácil. A gente, né, vocês falaram aí, né, de um mundo em transformação no começo, isso ainda vai se transformar muito, porque a gente ainda está contando que pessoas produzem música. Daqui a pouco vai ter máquinas produzindo música, inteligência artificial produzindo música, né? Uhum. E aí vai reconfigurar tudo de novo. Então, assim, de primeira leva, essa é a minha posição. Eu acho que existe uma cadeia complexa que se tornou mais complexa à medida que mudou para o digital, e a gente tem a necessidade, é uma obrigação de quem trabalha com música entender as conexões dessas cadeias produtivas. Paulinho, no teu caso, como é que você vê essa provocação? Porque, especificamente falando de você depende essencialmente de um público presente, né? Para mim, sempre quem mandou no mercado foi o público, né? E a minha visão é totalmente comercial, né? De rua mesmo, né? De presença. É muito difícil. Eu também estou querendo descobrir para onde que vai se transportar essa economia toda, né? Porque é um faturamento realmente contundente, né? Para a receita municipal mesmo, assim, né? Muita gente se transportando, né? Até os locais, né? Isso gerava uma economia, os comércios em volta, né? Das casas noturnas, né? Também eles viviam daquilo, né? Ambulantes até mesmo, assim. Então é toda uma cadeia que fica totalmente desamparada, e ao mesmo tempo esse mundo virtual, ele existe uma receita, mas justamente não existe sinal de entender como a viabilidade
desse faturamento que se pode criar a partir de uma live, um show ao vivo, né, com cobranças, né, justamente até porque a gente tem um grande canal aberto, né, assim, as pessoas fazem as lives de graça, né, na maior parte do mainstreaming, né, então o quanto isso vai virar uma TV a cabo daqui a pouco, né, que as pessoas realmente assinam e pagam para poder ter acesso a determinados conteúdos, né, eu fico querendo entender e, enfim, eu acho que o tempo vai dizer, mas também vai depender muito dessa nova economia, os novos valores da moeda também, né, porque as coisas vão se transformar tanto que R$1.000 agora, eu não sei se vai ser a mesma coisa que R$1.000 daqui a um ano, né, porque a gente nem sabe como é que a economia mundial está se movendo em função disso, né. Eu tenho ideias futuristas de que realmente a gente vai ter que unir uma moeda internacional de transação e outras coisas para a gente poder justamente uma pessoa daqui realmente ter um público em Tóquio, em Moscou, entendeu? E isso contabiliza uma nova economia que em número de pessoas se aproxima da realidade antes da pandemia. Assim, sabe, de 600 pessoas pagando R$10, talvez não seja tão difícil conseguir se você for pensar em 600 pessoas no mundo, né? Assim, pensando uma pessoa que está nos Estados Unidos ou uma pessoa que está no interior de São Paulo mesmo, né? Essa necessidade de proximidade que o comércio da música, né, ao vivo sempre exigiu, né? Para você ver um show, você tem que estar numa cidade, você tem que estar né, a tantos quilômetros de distância daquilo para poder alcançar, né? Então, ao mesmo tempo, eu sou otimista com essa nova produção e eu fico vendo que as pessoas vão conseguir fazer a cadeia vai ser do artista também autônomo, que vai conseguir fazer muita coisa sozinho. Eu vejo pessoas tendo teatros em casa, assim, sabe? Palcos montados nas suas próprias casas e eu no home studio e conseguindo aí ter os seus assinantes, né, que pagam aí seus R$2 por mês, mas em muitas pessoas, né, os valores vão se ressignificar para o consumo né, da música, eu acredito. Então, ainda é tudo uma grande especulação, né? Mas eu imagino que em um período de 1 ano e meio, a gente já vai ter 1 ano, assim, eu acho que a gente já vai ter um cenário mais claro. E é tão interessante a gente fazendo essa pauta e conversando mesmo, ficou pensando que assim, da gente olhar essas mudanças, né? Porque se a gente olha para o cinema, né, para a sala de cinema, eles já estavam cada vez mais vazios, né? O teatro, uma experiência de resistência, um teatro autoral, né? A gente está falando desse cenário dos musicais, de um entretenimento muito estruturado numa forma comunicada para a massa, né? Os festivais e as casas de show, por sua vez, eles estavam voltados para esse consumo da experiência, assim como os museus. A sensação que eu tenho é que essa pandemia, na verdade, ela escancarou o resultado de 2 décadas de internet, né, e de mudanças radicais que esse meio de comunicação e esses veículos exerceram sobre a sociedade. Então, a pergunta é essa, assim, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Será que a pandemia só não colocou para cima uma coisa que já vinha acontecendo como uma mudança social? Eu acho assim, e a gente ainda não tem tempo suficiente para formular hipóteses que são definitivas, né? A ciência, a gente primeiro formula as hipóteses para depois a gente checar se aquilo que a gente conjecturou realmente funciona. E então depois a gente escreve a teoria que vai ajudar a interpretar essa situação que a gente vive. E tudo isso é muito novo, não deu tempo ainda da gente testar as nossas hipóteses. Então tudo que eu vou falar aqui é baseado num senso de percepção, mas eu não posso provar estatisticamente nada do que eu vou falar aqui, porque ainda não deu tempo, né? Eu acho que o formato das lives, né? Você falou de várias instâncias que tem público, né? Cinema, teatro, enfim. As lives surgiram como primeira resposta de um setor que já vinha sofrendo transformações abruptas, né? As lives foram a primeira reação desse setor, mas eu acho que vão acontecer 2 coisas simultaneamente. Eu sou daquelas que não acredita que acontece ou uma coisa ou outra. Eu acho que as coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo em que o formato das lives vai permanecer na indústria musical, e aí depois eu explico o porquê que eu acho isso, elas, por outro lado, por serem apenas paliativos para o ao vivo, né,
que a gente não pode mais se encontrar, mas a gente pode se encontrar pela internet, elas são apenas um paliativo, e aí elas tendem a se esgotar e não ser mais a febre que foi logo no começo da pandemia. Então, acho que as duas coisas que são contraditórias, elas vão continuar acontecendo. Em relação a elas permanecerem, eu acho o seguinte, se a gente pensar na história da indústria fonográfica, todos os formatos vieram primeiro como possibilidade e depois como formato efetivo, né? O próprio MP3 ou o streaming que a gente conhece hoje, né, eles não eram consagrados antes de serem assimilados pelo público. Então as lives a mesma coisa, elas vão permanecer porque inclusive tem uma questão financeira por trás disso. E quando tem questões financeiras de agentes que são grandes players do mercado por trás, a gente tem certeza que isso vai permanecer. Como que se estrutura o negócio da indústria da música, né? Tudo que é ao vivo é considerado execução pública, e então existem órgãos que fazem a arrecadação dos direitos autorais que estão envolvidos ali. E os acordos que envolvem as plataformas digitais, né, melhor dizendo, as redes sociais como Instagram, Facebook, que tem essa possibilidade das lives, as lives estão dentro de um contrato que vem antes da pandemia e que coloca todas as possibilidades de música na plataforma no mesmo saco, e elas não são discriminadas nos relatórios, né, de pagamento de direito autoral. Só que a pandemia coloca essa questão, se todo mundo está nas lives, então as lives precisam ter um acordo de direitos autorais específico, que a pessoa consiga identificar no seu relatório que aquilo é oriundo da live. Isso está obrigando que ECAD, entidades autorais de gestão coletiva de direitos autorais no Brasil, assim como outras entidades similares no resto do mundo, como a CISAC, que é que organiza todas essas entidades autorais nacionais, já estão pensando em acordos, em novos acordos com as plataformas, né, as redes sociais que veiculam as lives. E isso foi uma demanda da pandemia. Antes não existia essa demanda da gente identificar o que vem da live, o que vem do uso de uma música num vídeo que não é live. Essa é uma demanda colocada pela pandemia. E se isso está exigindo que as plataformas e os players do direito autoral estejam renegociando isso quer dizer que é um formato que vem para ficar e que a partir de agora vai ter acordo legal para a gente monetizar esse tipo de conteúdo. Por outro lado, ele é um conteúdo que sozinho sustenta a indústria da música? Claro que não. Até porque no momento em que a gente conseguir se reunir de novo ao vivo, as lives naturalmente vão perder a importância. Não significa que elas vão deixar de existir. Então as duas coisas ao mesmo tempo. A live é um formato que veio para ficar, mas ao mesmo tempo ela não vai ser o principal produto da música, porque ela passa por um período de esgotamento à medida que a gente volta para o ao vivo. Então, né, falando desses espaços onde abrigam o público, que você falou ali no começo da sua introdução, Nancy, dos teatros, dos cinemas, enfim, eu acho que é mais uma forma da gente consumir música. Não só consumir música, mas também o que eu observei nesse período de explosão das lives é o seguinte: eu vi muitas lives de artistas, mas principalmente no fim de semana. Durante a semana, eu escutei muitas lives de profissionais da música, né? Que a gente normalmente só para escutar nos eventos, nas feiras, nos mercados de música, né? Que tem as palestras, como a própria Cine São Paulo. Eu escutei muitos profissionais que eu só vejo nas feiras fazendo live. Então isso também mostra o seguinte: pessoal, a cadeia da música não é só o artista, nós somos muitos profissionais que fazemos muitas coisas e assumimos muitas funções nessa cadeia. Então a live, nesse sentido, ela também é um formato da indústria da música que contribui não só para o negócio do artista, mas também para o negócio de outros profissionais que vivem tanto da música como o próprio artista. E você, Paulinho, você acha que essa mudança do público, esse momento que a gente está vivendo, vai exacerbar essa mudança que já vinha? Vai mudar a relação e a gente pode ter uma outra coisa? Como você pensa nesse momento isso? Eu achei interessante a fala da Dani sobre essa questão dessa necessidade, né, de
formalizar e organizar mais as lives, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque a gente está vivendo um momento do mundo em que a gente tem que formalizar, burocratizar um pouco a internet como um todo, né? Assim, porque a gente está vivendo até um momento político que pessoas são eleitas por causa de ações realizadas numa plataforma sem lei, assim, a internet não tem lei. É muito novo tudo, né? Assim, o WhatsApp, não havia crimes de fake news pelo WhatsApp antes, sabe? Assim, é uma coisa totalmente nova. Então, realmente vai ter que haver alguma emenda constitucional daqui a pouco em cima de todas as questões acima do live, né? Assim, que vão recair sobre o live inevitavelmente em algum momento, né? Porque justamente o live, ele é a rua, né? Ele é uma coisa que tá ali. Tem desde o cara que dá aula de yoga até a moça que ensina a fazer maquiagem e o músico que tá ali fazendo um voz e violão na casa dele. Isso fica realmente uma coisa que vai se dissolver de alguma forma, né? Ou vai se solidificar, né? A gente fica olhando como caminha o processo dos músicos, assim, os músicos estão totalmente desamparados também, e as bandas não conseguem fazer uma apresentação ainda, né? Então, como é que faz com uma banda, o Bexiga 70, eu falei recentemente de lives que eles têm feito com músicos, cada um na sua casa, mas não conseguindo tocar junto ainda, né? A tecnologia não nos permite, né, que os músicos toquem juntos ao mesmo tempo, né, com precisão, né, como se estivesse na mesma sala tocando, né? Enfim, a gente está passando por um momento que vai desenvolver muita coisa ainda, então é tudo realmente uma grande fumaça, assim, que a gente olha e não enxerga muitos palmos à frente. Eu me lembrei de uma coisa que ficou para trás aqui na minha fala. Por que afinal de contas, todo mundo foi para a nova rua, né? Porque outro dia eu ouvi uma frase que é o seguinte, que agora todo mundo mora na mesma cidade, e essa cidade se chama internet. E a internet, as lives, eu até falei outro dia numa entrevista, que se tornaram o novo espaço público, né? É onde a gente se encontra para conversar coisas, né? Teve live da Anitta com o deputado, por exemplo, falando de direitos autorais. Ela foi ótima, inclusive, a Anitta tá maravilhosa. Foi muito bom. Foi uma das lives que eu assisti. E por que a gente foi todo mundo pra rua, né? Essa nova rua? Porque é na rua que a gente elabora os nossos sentidos comuns. A gente não consegue, na ausência da rua, desse espaço público, elaborar qual é o significado que a gente dá para cada coisa. Porque as coisas, elas têm um significado intrínseco. Uma caneta significa uma caneta. Mas uma caneta de determinado material, de determinada marca, usada por alguém e não usada por outro alguém, enfim. Esse tipo de coisa é na conversa, é no espaço público que a gente define se aquela coisa é legal ou se ela não é legal, quais são os significados que estão por trás daquela coisa. E isso só é feito na rua, né? É por isso que, por exemplo, casas noturnas e festivais são tão importantes para a música, porque é nesses espaços que o artista, ele começa o seu, que eu chamo de ciclo de consagração. Você não vai ter sucesso no streaming e nem vender muitos discos se o seu show ao vivo for uma bosta, né? Falando um português bem claro, sem símbolo nenhum. É isso aí, tava faltando caos nesse programa. Mas é isso, né? Tava faltando o linguajar da rua, falando de rua, né? Tava faltando exatamente isso. Você termina a sua frase, Dani, você termina a sua frase com esta palavra? Sim! Mas é isso, nós não somos seres que elaboramos os sentidos das coisas individualmente, né? Toda a nossa experiência social, que é o processo de aprendizado das coisas, isso se faz através de instâncias de socialização. O que é isso? Coisas instituídas que mostram pra gente o que é legal e o que não é legal. O nosso gosto é construído assim, né? O que a gente gosta ou o que a gente deixa de gostar, ele tem algo que é individual e algo que é coletivo.
né? E se o gosto é assim, todas as nossas escolhas, desde as estéticas até as coisas mais elementares, as escolhas da nossa vida, elas são feitas a partir de um cálculo que a gente faz a partir do seguinte: será que sou só eu que gosto? Mais gente gosta? E se mais gente gosta, como é que eu vou ser interpretado por esse gosto que eu tenho? É um cálculo que a gente faz o tempo inteiro que a gente não se dá conta. Então, isso mostra pra gente que tudo que a gente acha que a gente escolheu e que a gente gosta, na verdade não é nosso. É um cálculo coletivo que a gente faz o tempo inteiro. E os lugares de música ao vivo, sejam casas noturnas, sejam festivais, é isso. Eu não estou olhando só se o guitarrista daquela banda tocou a sua guitarra bem. Eu estou olhando o show como um todo. E além do show como um todo, eu estou olhando como é que eu me senti nesse show. E não basta saber como eu me senti nesse show, eu olho para o meu vizinho para saber como é que o meu vizinho se sentiu com aquele show. E são essas três coisas, essa triangulação, que fornecem para a gente o sentido daquilo que a gente vive, né? Então, a música jamais vai abrir mão do ao vivo. E justamente porque a música não vai abrir mão do ao vivo, porque ele é imprescindível para o circuito de consagração, é que a primeira reação do mercado foi ir para as lives, porque a gente não pode, não consegue, a gente não sabe ser humano sem colocar o que a gente é em contraposição ao que o outro está pensando sobre isso. Eu acho interessante essa coisa da música ao vivo, porque esse termo de música ao vivo é muito do ponto de vista do espectador, né, assim, que está ali ao vivo com alguém tocando, né, e a música, ela é uma prática, né, como um todo, né, assim, tipo, ela tem uma coisa que realmente, ela sempre vai ser um exercício, né, também, de se movimentar, né, tem gente que usa a música como uma coisa terapêutica mesmo, tocar violão, tocar uma coisa, então, por si só, ela sempre vai estar no corpo, ela sempre vai estar nessa relação presencial mesmo, né, assim, inevitavelmente, né, seja de você ouvindo um vizinho tocando ali do apartamento de baixo, né, então, isso sempre vai ser um valor e sempre vai ser uma afirmação da realidade também, a música, ela é isso, né, então, tem uma coisa muito interessante tudo que a gente está vivendo, porque ao mesmo tempo que a gente sente que a gente está se reduzindo a comunidades, né, no sentido de cidades que agora estão se fechando, as fronteiras estão fechando-se em aldeias, né? A gente, na nossa mente, na nossa conexão virtual, a gente está num momento de expansão também, né? Então fica uma coisa simultânea, né? Um movimento geográfico para dentro e um movimento mental, né? De conexão mental, né? De informação para fora, né? Assim, as duas coisas estão expandindo nesse sentido. Eu fico muito, muito curioso mesmo de entender qual é essa nova civilização, assim, onde não cabe mais essa coisa da conquista também, né, da fama, né, dessa conquista do vencedor, do artista que tem um pódio, né. Isso já, naturalmente, do processo dos anos 60 até agora, se a gente for observar, não existiu nenhum fenômeno numa dimensão dos Beatles, de novo, assim, sabe, tipo, seria difícil, por mais que tenha uma Anitta, tenha os alcances também são muito mais segmentados hoje em dia do que antigamente. Assim, não existe o mainstream, ele é o mainstream para quem, né? Para qual recorte, né? Então, e esses recortes eles estão cada vez mais se refragmentando, se dividindo. Então, a visão de sucesso vai ser mais para comunidades representativas específicas, né? Assim, que não são mais uma grande massa, ao mesmo tempo em que a relevância geográfica, né, municipal, talvez ela se retome, né? Assim, por conta de os artistas ficarem mais dentro das suas próprias comunidades reajustadas, né? Eu acho que a gente está no momento de sonhar mesmo, assim, eu gosto muito do Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, que fala que está no momento de a gente redesenhar um sonho coletivo da gente, entendeu? O que a gente quer, né? Qual que é essa nova geração que esse presidente não cabe mais, entendeu? Esse tipo de pensamento, e já que a gente vai ser híbrido, vamos ser todos híbridos, como que a gente vai se relacionar em termos empresariais, na classe artística, cultural, né, para se dividir, né? Eu atualmente, com o mundo pensante, eu tenho aprendido pós-pandemia que é difícil reconfigurar uma empresa numa relação patrão-funcionários, eu detesto essa palavra patrão, chefe-funcionários, entendeu? Assim, contratados com... porque as relações estão tão difíceis de se firmar como no modelo antigo,
assim, sabe, assim, vai ser tão tá tão de transição esse momento que a gente está vivendo, que as pessoas não vão conseguir fazer contratos de longo prazo nesse momento, entendeu? Porque talvez o contrato não se enquadre mais numa realidade daqui a 6 meses que está por vir, assim, né? A gente não sabe, né? Inclusive até para o próprio setor de entretenimento das casas, por exemplo, como vai ser para pagar o escritório, sabe, assim, um aluguel de um imóvel para se abrir um comércio, um estabelecimento comercial, cultural, né? Como vai ser isso? Os preços vão ter que todos mudar, e isso vai mudar os preços dos shows, das entradas, vai mudar o preço do próprio curso de violão, entendeu? Vai ter que ficar mais barato, entendeu? Então, enfim, eu tô assim, dando voltas em espirais douradas no tempo, assim, tentando entender algum cenário. Me agrada ficar pensando sobre isso, e tem sido um ânimo para mim também, pensar que tem coisas por vir, apesar de tanta dor acontecendo, apesar de tanta luta que ainda tem que acontecer para as coisas se encaixarem, né? É isso. Vocês vejam, eu termino a minha fala falando em bosta e ele em espirais douradas. E pegando... Bom, agora chegou o momento de caos nesse programa aqui, né? Pegando o carona na bosta, na Dani, na espiral dourada do... assim, a gente já falou de mercado, a gente já falou de sonhos, já falou de consumo, já falou de comportamento, mas eu acho que falta... Não é que falta, mas acho que é um momento ideal para a gente colocar a criatividade e as coisas que vêm a partir do nada, do vão, do eco, do que for, para poder imaginar coisas novas. E a gente vive numa época muito, muito esquisita, porque são fake news, são pós-verdades, realidades que duram 15 segundos no stories, depois ninguém mais lembra quem é, nem o outro, né? Eu queria perguntar para vocês, na verdade não é nenhuma pergunta, é uma provocação / pergunta / qualquer outra coisa. Vocês acham que vai ter uma arte 2.0, se a gente for usar um jargão da moda, né, que é essa coisa do 2.0, será que a gente vai ter um novo tipo de renascença como estética, que é o mais importante para quem sonha, né, e como produto, que é mais para quem faz dinheiro? O que vocês acham? Eu acho que posso falar agora, começar? Desculpa. Essa ideia de renascença, assim, né, eu gosto muito, mas eu acho que ainda é uma analogia, ela não cabe na complexidade do momento ainda que a gente possa nem imaginar, né, porque está tudo tão realmente com essa questão da internet e da conexão entre todo mundo, né? Mas sim, eu acredito que vai ter a mesma relevância de mudança de pensamento coletivo que a Renascença teve, sim, que nessa sequência depois de Iluminismo, né? Assim, as pessoas realmente ressignificando a ideia de como ver o coletivo, de como ver o entorno, o social, né? Eu acho que a gente vai passar por muita névoa suja ainda no meio desses caminhos para entender o que está acontecendo. Muita coisa ruim tem que ainda cair por terra, né, assim, para a gente conseguir visualizar um cenário mais otimista. É um momento de muita luta mesmo, cara. Então, realmente, eu espero que você esteja certo com essa questão da renascença e com essa suposição, não sei, com essa sugestão. Eu acho que é um bom cenário, eu torço por ele, eu vibro por ele, mas ele realmente vai dar muito trabalho para que se conduza dessa forma, como uma saída realmente ainda tá difícil de enxergar, né, assim, por conta que a gente quem está com o poder na mão, com o volante do carro na mão, não são pessoas muito renascentistas. Eu acho que a minha visão sobre isso, ela é um pouco desalentadora, né? O Paulinho falou de otimismo, né? Eu costumava ser uma pessoa otimista, mas aí eu vi uma definição que foi dada pelo Ariano Suassuna, se eu não me engano, de que ele é um realista esperançoso. Eu também sou uma realista esperançosa, né? Então, apesar do lado esperançoso gritar forte, eu também desenvolvi um lado realista, e esse meu lado realista mostra que as coisas não serão melhores, ou esse novo não vai surgir de acordo com os nossos desejos esperançosos. Primeiro porque eu acho
que tudo que já surgiu de novo na face da Terra não surge por combustão espontânea, nem de repente. Eu acho que o novo, ele é multidimensional, ele é difuso, ele não acontece de maneira concentrada. O novo é difuso. E justamente porque ele é difuso, a gente tem dificuldade em perceber. Então, se surgir alguma coisa nova, a gente vai demorar a perceber, e talvez só lá na frente, quando a gente olhe para o que passou, a gente consiga perceber qual foi o momento de disrupção e de surgimento desse novo, né? Então, pode até ser que o novo já esteja aqui entre nós e a gente não esteja percebendo. Eu acho que sim, que isso está acontecendo, mas junto com o novo tem um monte de coisa velha que vai permanecer por muito tempo. Então, mais uma vez, eu sou daquelas que acham que as coisas acontecem ao mesmo tempo, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra ao mesmo tempo, né? Então, pode ser que o novo já esteja surgindo. E por que o novo pode ser que esteja já surgindo? Porque tem uma definição que, se eu não me engano, é do Ezra Pound, que é o seguinte: o artista, ele é a antena da sua época. O artista, ele não é um gênio criador. O que faz a genialidade de um artista? É a capacidade que ele tem de se conectar com o seu tempo e de dizer coisas, através da sua arte, que não poderiam ser ditas de outra maneira, né? É muito diferente você ler a descrição de um sentimento do que passar por esse sentimento. São coisas radicalmente diferentes. E a arte, ela tem essa capacidade de te levar para esse lugar indizível de outras maneiras, né? Então, a genialidade de um artista é ele ter essa capacidade de se conectar com o seu tempo presente e dizer as coisas que as pessoas querem ouvir, não no sentido de atender uma demanda de mercado, mas aquilo que é o que as pessoas esperam ouvir, esperam que alguém que seja especialista nisso, o criador profissional, diga algo que ela gostaria de ter dito, mas ela não tem essa capacidade porque ela não é a antena da sua época, ela é público da arte, ela não é o artista que é a antena. Existe uma necessidade daquilo ser dito. E o artista genial é aquele que percebe antes dos outros que aquela coisa precisa ser dita daquela maneira, né? Muita gente diz que isso diminui a genialidade do artista. Eu acho que o contrário, porque ninguém nasce sendo gênio. A gente aprende assim como a gente aprende a falar, a gente aprende a linguagem das artes. E a genialidade é justamente você aprender essa linguagem, entendendo ao mesmo tempo o que o tempo histórico exige que seja dito, né? Então, nesse sentido, todo mundo pode ser isso, todo mundo pode ser a sua antena, mas só alguns vão conseguir desenvolver esse senso capaz de se conectar totalmente com o seu tempo. E se qualquer um pode, em tese, em teoria, isso está acontecendo agora. Enquanto a gente está, né, falando essas coisas todas aqui, alguém está inventando alguma coisa enquanto a gente está falando. Então eu acho que o novo pode ser que já esteja surgindo, mas ele é difuso, ele não é hegemônico enquanto as pessoas... Ele só pode ser hegemônico e reconhecido a partir do momento que as pessoas conhecem. Então eu acho que as coisas são simultâneas, o novo pode já estar chegando, a gente ainda não sabe reconhecer, mas junto com o novo tem um monte de coisa velha ainda, e a gente só vai ser capaz de colocar qual é o momento do surgimento do novo quando tudo isso passar e a gente olhar para trás. Dani, eu concordo contigo, assim, até parafraseando o Mário de Andrade, né? Ele tinha essa noção na poesia de melódico e harmônico. Eu acho que a realidade é harmônica, ela não é melódica, né? São várias notas acontecendo ao mesmo tempo e não uma atrás da outra ordenadamente. E né? umas mais perceptíveis e outras menos perceptíveis, mas são tão importantes quanto as mais perceptíveis. Sim, e como vocês, eu sou uma realista esperançosa também. Nesse momento de transição, né, que o novo já pode ter chegado, a gente ainda não percebeu, enfim, tem tanta coisa que está em movimento, e nesse momento em que as lives imperam, eu queria saber de vocês dois, agora é uma pergunta bem pessoal, o que ainda sensibiliza vocês nesse cenário atual? Difícil essa, hein? Não, é tudo, né? A última é sempre para matar. E você é a matadora, então. Eu sou incumbida de... Poxa, eu vou começar então falando essa. Eu
Eu sinto muito, o que tem me sensibilizado muito tem sido a dor mesmo do mundo nesse momento, assim, o contraste que a gente vive, né, a injustiça, né, e a presença de pensamentos que são muito antigos, né, que ainda estão enraizados, né, no comportamento humano, né, e que vêm de civilizações que ainda não venceram questões de convivência. Isso, para mim, tem sido o que mais tem me sensibilizado mesmo, e de um modo geral, pro bem, assim, eu me sensibilizando agora como um realista esperançoso, eu tenho me tocado muito também com a serenidade também de pessoas que estão conseguindo olhar esse momento que a gente está atravessando sem o surto também, assim, psicológico, sabe, assim, essa coisa de aceitação também da nova realidade, desse novo paradigma que a gente tem que se enquadrar, né, enquanto ser humano, né, enquanto uma parte existencial desse sistema complexo de interações nano ao macro, né, assim, e a gente também tem que nos permitir estarmos um pouco mais na posição de observadores, né, humanos observadores dessa questão e menos conquistadores, né, o que tem pego mais em mim, assim, tem sido as reflexões em torno desse problema da branquitude mesmo, né, assim, que tem que ser trabalhado terapeuticamente mesmo, assim, sabe, tem que ser uma coisa psicologicamente relapidada, né, assim, essa questão de dominação de culturas demais e de ganância da raça branca, né, assim, dentro da história da humanidade, ela tem que parar, né, então, assim, eu fico achando que isso já está fora do tempo de continuar acontecendo como está acontecendo, isso tem que ficar óbvio, né, que já não tem sentido ser como um modelo de governância ou de exemplo a ser seguido para o mundo mesmo, né, nos comportamentos de bairro, de artísticos, de comunicadores em geral, né, então eu tenho ficado muito feliz em observar que dentro das interações virtuais que o mundo pensante tem feito, as que têm dado mais retorno são as coisas que estão realmente em prol de um posicionamento político mesmo, assim, em prol de uma afirmação de que tem que ser clara para as pessoas com quem que a gente está falando, onde que a gente está pisando, porque não é assim aquela questão all lives matter, sabe, assim, tipo, não é todas as vidas, assim, não estamos num momento em que podemos falar que somos todos iguais, entendeu? A gente tem muitas diferenças e a gente tem que equalizar isso. O que me sensibiliza tem sido esse pensamento agora acima minhas preocupações com o meu próprio trabalho ou com a minha vida ou com a minha família. Se o coletivo não está bem, ninguém está bem, né? Então eu, enquanto até um representante do mundo pensante, assim, gostaria muito de não me enquadrar num grupo de empresários que está nesse momento preocupado em abrir a casa, sabe, assim, eu estou preocupado em que a gente consiga ter mais distribuição de renda, sinceramente, né, então eu acho que todo esse espectro de intenção, ele tem que ser amplificado nesse momento, e a classe artística, enquanto lives, enquanto todos os influencers, comunicadores que a gente tem a favor dessa visão da história, tem que amplificar, tem que reverberar essa corrente, porque por alguma razão traiçoeira isso foi cooptado, né? Então isso que me sensibiliza atualmente. E você, Dani? Bom, eu acho que tem duas camadas do que poderia ser a minha resposta. Vocês veem que comigo nada é mesmo, né? E não ao mesmo tempo. Tá liberada a harmonia, Dani, vai fundo. Pode ser dissonante, desafinado, não tem problema. É isso que eu ia falar, totalmente alinhado com o nome do podcast, Desafinados. A gente por pode isso ser você desafinado. está aqui. É claro que nesse momento
momento, a camada do social é a mais urgente, né? E por isso mesmo ela sensibiliza mais. Mas a minha opção de vida, inclusive a minha opção profissional de vida, de ser socióloga, antes de fazer sociologia eu fiz história, né? E foi uma opção que eu fiz muito recente, muito recente não, ao contrário, eu era muito jovem quando eu fiz essa opção, eu tinha apenas 17 anos. Todo esse social já havia me sensibilizado. Então eu não posso dizer que neste momento eu estou mais sensível ao social, porque isso fez parte da minha trajetória. Eu escolhi viver pensando em tudo o que é coletivo, né? É até a própria definição de sociologia. Quando alguém que não tem a menor ideia do que seja sociologia me pergunta, afinal de contas, o que eu faço, eu falo o seguinte: olha, sabe o psicólogo que quando você tem uns problemas pessoais você vai lá tentar resolver? Claro que, gente, psicologia é muito mais do que isso, mas eu estou falando de uma pessoa que não tem a menor ideia nem do que seja sociologia, nem ciências humanas, enfim. Então, você tem um psicólogo que você vai lá resolver seus problemas pessoais. Então, só que os problemas pessoais não são os únicos, existem problemas que também são sociais. E o sociólogo é aquele que olha para os problemas sociais. Então eu não posso dizer que agora eu estou mais preocupada com o social, porque isso fez parte de toda a minha vida, de toda a minha militância. Eu já fui, inclusive, muito mais militante do que eu sou hoje, porque eu era mais jovem, porque eu não tinha filho, porque eu não tinha medo de polícia, não tinha medo de morrer, né? Então isso acompanhou a minha vida. Eu não posso dizer que hoje eu estou mais sensível, porque seria uma mentira. Isso não significa que eu não esteja sensível a esse mundo, né? Talvez nos últimos 2 meses, eu até me emociono quando eu lembro disso, talvez tenha sido o período da minha vida que eu mais tenha chorado, né? Não só por conta da incerteza que nos ronda, mas porque a gente está vivendo uma dupla crise, né? A sanitária, a política e eu diria que até uma terceira, que é ética. Sim. Né? Então talvez nessa camada do coletivo, talvez eu não tenha vivido uma época em que eu estivesse tão sensível. Então tudo me sensibiliza, manifestações, eu choro de ver as pessoas na rua, então é um momento de sensibilidade aguçada. Mas para essa resposta a essa pergunta, eu colocaria o foco nessa camada que não é social, que é individual. Por quê? Não é que eu me preocupo mais com o meu individual, não tem nada a ver com isso, mas me surpreendeu, me sensibilizou coisas que aconteceram no individual que me emocionaram verdadeiramente. A gente, durante a nossa vida normal, a gente não tem tempo de olhar para o outro. A gente não tem tempo, a gente não se permite olhar para o outro, a gente não se interessa pelo outro, a gente pergunta coisas no WhatsApp sem nem dar bom dia e sem nem perguntar: oi, tudo bem, como é que você tá? E aí pula de mensagem e então manda uma outra mensagem. A gente começou a fazer isso nessa pandemia. Primeira coisa, você tá bem? Como é que você tá? Tá tudo certo? Você pode falar? Então tá, se você pode falar, eu vou falar. E aí a gente fala do profissional, enfim. E nesse sentido, algumas pessoas com quem eu troquei mensagens, eu senti uma preocupação genuína dessas pessoas em saber como é que eu tava. E essa preocupação genuína com o outro me emocionou demais. Às vezes eu conversava com amigos e na primeira mensagem eu falava: caralho, eu já tô chorando. Né? Então, assim, isso não significa que eu dou mais valor por individual, mas que eu acho que se tem alguma coisa que nessa crise mudou a minha percepção, realmente foi a preocupação das pessoas com o outro. E tem várias maneiras da gente interpretar política, né? Uma delas é que quem está na política, as instituições da política são feitas por pessoas. Se a gente conseguir canalizar essa preocupação individual com o outro para alguma coisa produtiva, eu acho que tem aí um caminho. Significa que a gente vai mudar o mundo da política? Claro que não. O indivíduo não muda a política. Eu só acredito na atuação coletiva, de militância coletiva. Mas o coletivo ainda não se apoderou dessa força de empatia que a gente tem, que a gente pode sentir e que aflorou agora na pandemia. Incrível. Adorei.
Eu também. Bom, falar em adorar e falar em eu também, bom, quero dizer que estamos chegando no final, né? Bom, a notícia triste sempre chega a partir da minha boca, né? Mas calma, não acabou ainda. Calma, ainda temos aqui o chorinho ainda, né? Eu queria saber de todo mundo aqui, a gente sempre, no final, na hora de passar a régua, fazer um balanço dos últimos 7 dias, que antes da pandemia era conhecido como semana. Agora, né? Agora Sabemos que nome tem. virou as 7 vezes que o sol levantou e foi embora. Isso. Eu chamo agora de quarta-feira. Todo dia é uma eterna quarta-feira. Né? Então, não tá nem no começo nem no fim da semana. Sempre estamos no meio. Eu queria saber de vocês o que tocou, assim, o que foi mais importante para vocês essa semana, esses últimos 7 dias. Paulinho, no pique. Cara, tô vendo essa revolução nos Estados Unidos aí, assim, né? Eu tô de cara com o que está acontecendo no mundo e é interessante ver a reverberação simultânea que acontece em vários países do mundo, né? Então, o que me tocou foi perceber essa união global em torno de causas de uma maneira muito mais naturalizada, assim, sabe? Não é uma novidade, mas isso está acontecendo de um jeito realmente interessantíssimo. Então, isso me tocou, essa dualidade de lados, né, os negacionistas da ciência. Eu me lembro no filme Os 12 Macacos, assim, que é um filme que eles, né, que acontecia uma coisa de meio apocalíptica, assim, e tinham coisas sociais que aconteciam, e tinham cientistas que eram os criminosos, né? Então, assim, eu tô achando interessante essa narrativa, também tentando entender o quanto de tudo também é uma grande farsa, uma grande novela para nos entreter em alguns momentos também, sabe? Também esquematizada de uma maneira inteligente pela mídia também, para se retroalimentar do nosso Ibope, né? Então é bom a gente... Eu me toquei dessa consciência coletiva em larga escala macro, e me toquei também de questões de que eu tenho que me desligar um pouco disso também, me conectar com o meu corpo. Tenho vivido paradoxos bem interessantes ultimamente. Não, essa semana foi uma semana de catarse, né? Foi. Tanto do ponto de vista do que aconteceu nos Estados Unidos, como isso reverberou aqui no Brasil. Então concordo com o Paulinho, total o que ele falou. Eu acho que essa semana é marcada por isso. Me chamou a atenção também como a indústria da música reverberou isso. Porque a gente fez aqui também um Blackout Tuesday, né, de todo mundo da indústria da música parando, e isso começou nos Estados Unidos, mas aqui pegou bastante também, várias coisas foram canceladas, enfim. E uma outra coisa que, como boa analista política, não posso deixar de citar, a gente vinha da semana passada de uma escalada de violência entre as instituições brasileiras, né? E foi nessa semana que aquele inominável, que não é o meu presidente, falou: chega, agora acabou. Isso não pode passar despercebido essa semana. Porque quando ele diz chega, agora acabou, ele procura um precedente para fazer o que efetivamente ele quer fazer. Então eu teria muito cuidado, por exemplo, a gente aqui começa a semana com o domingo, mas no calendário, mas o domingo geralmente é o último dia da semana, né? Assim que a gente tem, o fim de semana termina com o domingo. E estão marcadas, os movimentos sociais estão chamando manifestações para o domingo. Eu tomaria muito cuidado. No seguinte sentido, o fascismo ele é muito eficaz em plantar provocadores infiltrados. Eu teria cuidado com infiltrados nas manifestações, porque é esse o precedente que ele precisa para a ruptura institucional. Então eu acho que nessa semana isso não pode passar batido. É claro que as lutas do movimento negro são super importantes, talvez mais importantes num contexto global e até nacional, mas isso não pode fazer a gente esquecer que a gente tem uma missão política aqui no Brasil, que é, com todas as nossas forças, lutar contra o fascismo. Dani,
Tem uma coisa que o Ivan falou, né, que agora não chama mais semana, né, a gente não sabe o que chama. Uma coisa que tem me marcado muito nesse momento que a gente está vivendo é o fato de que todo domingo esse inominável faz um aceno ao fascismo. E isso era uma coisa que acabava com a minha semana, porque pra gente a semana começa no domingo, né? Então, assim, é sempre, a segunda-feira é sempre aquela ressaca daquilo que o cara fez. Você viu o que o cara fez ontem? Toda segunda-feira a gente vai estar conversando sobre isso. E aí uma coisa que me chamou a atenção e foi até véspera do meu aniversário, me deu um pouco de alegria, foi ver esse movimento das torcidas. Eu achei que teve uma justiça poética muito grande, porque assim, o primeiro símbolo que foi apropriado para essa escalada fascista foi a camisa canarinho. E eu acho uma tremenda aula quando duas torcidas rivais conseguem deixar a rivalidade de lado e lutar por uma causa comum, que é a gente antifascista. Tô aqui arrepiada. Tô mostrando minha bochecha arrepiada aqui com isso. Eu era São Paulino, eu virei corintiano. Não, e é uma coisa assim que os nossos políticos profissionais, ditos progressistas, ou até mesmo as pessoas da sociedade civil que estão envolvidas em lutas não conseguem deixar as diferenças de lado e se unir para lutar contra essa coisa que está aí, entendeu? Então, assim, foi véspera do meu aniversário, foi um dia de sol, me deu uma lufada de energia ver aquilo, e assim, a imprensa já começou a falar desse risco que você está apontando, é preciso ter cuidado, porque o fascismo gosta de precedente para avançar o sinal, né? E eu não sei, eu posso, é a realista esperançosa, né? Eu acho que esse movimento de gente indo para a rua talvez siga essa onda dos Estados Unidos, de aumentar mesmo com Covid, que as pessoas deem um basta, sabe? Eu não sei, assim, mas foi uma coisa que me tocou demais nesse domingo. Tem coisas muito graves acontecendo também, esses movimentos, eles são uma resposta mesmo, né? Uhum. Então, assim, as pessoas estão assumindo riscos mesmo, entendeu? É uma resposta ao sequestro, elas já estão em risco. né? A gente está sequestrada, é uma resposta a isso. Sim. A gente já está em risco, a gente já está sendo, as pessoas já estão indo trabalhar nos Estados Unidos, tem muitos negacionistas também, né? A desvantagem de lá ainda é que eles têm mais gente armada ainda do que aqui, né? Uhum. Então, assim, isso é muito pior, né? Mas estamos caminhando. Eu diria o seguinte, eu não sou contrária a gente ir pra rua, eu acho que tem que ir pra rua, né, assim, quem pode, enfim, mas eu tomaria muito cuidado. Né? Se eu sou organizador de manifestação, eu tomaria cuidado, eu faria instruções especiais para evitar, ficar de olho em infiltrados, em provocadores, né? Porque eu acho que a gente realmente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente está num momento muito delicado, né? O que me tocou essa semana, na verdade, me atravessou essa semana, a gente está falando de um problema estrutural tão grande que no nosso caso tem a ver com fascismo, né, a violência policial e quem a gente reconhece como representatividade ou autoridade, né? O que é óbvio, né, que todos esses protestos ocuparam a semana de todo mundo, mas especialmente essa semana eu fiquei tocada com o que aconteceu naquela casa em Alphaville, onde o policial é humilhado pelo empresário que ganha R$300 mil e que o policial é um lixo porque ele ganha R$1.000. É uma cena, eu não conheço aquela família, mas nessa cena, quem tiver estômago para ver, vai ver que a mulher sai de dentro da casa, foi uma denúncia por violência doméstica, ela sai dentro da casa com uma menina que deve ter uns 10 anos de idade. No meio do surto dele com o policial e com o lugar dele no mundo, né, ela pega essa criança no colo. E essa menina, que deve ter, pelo tamanho que vê no vídeo, uns 8, 9 anos de idade, enfia o pescoço, assim, no cangote da mãe, assim, abraçando a mãe abraça aquela menina, e isso me fez pensar nessa relação que a gente tem como representatividade máxima de um país como autoridade, como isso se espalha por quais motivos e como nesse momento onde tem mais de 1.000 pessoas por dia, essa pessoa que tem daí condições materiais de ter uma família protegida consegue ser tóxica dessa maneira na frente da filha, depois de ter sido denunciada por uma agressão à mãe dela, dessa criança. Depois disso, eu fui ver um vídeo, esse senhor, esse
essa pessoa é um empresário. Eu não conheço essa família, isso pode ter sido uma cena dessa família, mas uma cena que chega pra gente de uma maneira muito ruim. Fez um vídeo de internet pedindo desculpas para os policiais, não para a mãe nem para a filha. Isso acho que diz muito sobre os valores das pessoas, os valores que o dinheiro tem, quem a gente escolhe para nos representar, como a autoridade imediata da população, que é a polícia, permite ser tratada desse jeito e como trata pessoas que não ganham 300 mil reais por mês, nem moram em Alphaville, e a violência do patriarcado, que está atrelada ao fascismo que a gente está vivendo e à falta de valorização da vida. Foi um atravessamento muito grande, mas é isso. Não, a socióloga que habita em mim saúda a socióloga que habita em você, porque dá para fazer uma análise de toda a nossa sociedade por esse vídeo. Eu achava que só eu e alguns, né, a minha irmã fala que não assiste mais televisão comigo, que ela não consegue nem ouvir a notícia de tanto que eu comento a notícia que eu tô ouvindo, né. Mas é isso, eu achava que só eu tinha visto esse tipo de coisa, mas dá para fazer uma análise de toda a nossa sociedade, de toda a nossa história, tomando como exemplo esse vídeo. É isso. Ser socióloga é isso. Eu posso atestar que a Nancy é guerreira, porque ela tá vendo tudo o que está acontecendo. Eu não tenho estômago. Ela fala para mim, você viu? Eu falei, eu não consegui ver. Ela falou, eu vejo tudo. Haja estômago, irmã. Gente, assim, imagina você sair de 2020 lá no futuro, se a gente sobreviver, te perguntarem, você estava lá? Eu estava, eu vi. A verdade é essa. Para mim, que passou essa semana, eu vou falar rapidinho aqui, né? Porque vocês já falaram basicamente tudo, né? Mas o que passou foi um programa da Globo News para discutir o racismo só com comentaristas brancos e um GCzinho embaixo. Presidente da Fundação Palmares diz que o movimento negro é a escória. Depois disso não tem nem o que falar, né? Bom, e agora para terminar mesmo assim, é aquela dica da semana, do que antigamente era chamado de semana, que cada um de nós 5 vamos dar aqui para quem nos ouve. Começando pela Dani. Dani, qual a dica assim, que você vai dar incrível? Tá, eu já não me lembro de qual, se foi desta semana, desse período de 7 dias, ou foi do anterior, mas tá recente. Eu vi o Clipão da Quarentena, da Adriana Calcanhoto. Ouvir não é a mesma coisa do que ver o Clipão da Quarentena. Esse Clipão da Quarentena está genial. Ela gravou do quarto dela, talvez 2 planos, mas aparece só ela no quarto dela, mexendo em objetos e fazendo gestos, algo que, descrevendo, soa completamente monótono. Mais Adriana Calcanhoto, que não é exatamente uma animadora de auditório, né? Não é uma cheerleader. Exatamente, mas eu sou fã dela, então eu não vi com essa, né, assim, vou ter que ver isso aqui, não, eu vi porque eu quis ver, mas eu confesso que eu me surpreendi com esse disco, que foi gravado, ou melhor, ele foi lançado como um único clipe, né, sem cortes, né, não sei quantas músicas são, mas são 30, 40 minutos ali de músicas. Ouvir no Spotify não é a mesma coisa que ver no YouTube, e está genial. Pra mim, foi assim, é a dica da semana. Não sei se de qual período da semana, não sei quando você está ouvindo esse programa, mas quando você estiver ouvindo e onde, em que planeta você estiver ouvindo, essa é a dica da Dani Ribas. E você, Paulinho? Tenho 2 dicas, então. Eu tava pensando sobre isso aqui, e eu acho que a série Midnight Gospel, que tá no Netflix, ela é uma referência muito boa para essa quarentena, para quem está com crises existenciais. Eu acho que ela é uma referência a vários pensadores, filosofias, religiões, quinta dimensão, psicodelia e uma série de informações super contemporâneas, super pra frente, que eu super recomendo. Enfim, e tem um outro filme também que é um clássico, mas eu só assisti recentemente, recomendo a todo mundo que assista, que é um filme de 96, mas ele é super atual, que é o La Belle Verte, que é um filme francês de uma sociedade do futuro que visita a Terra, e eles falam de uma coisa muito interessante, de uma revolução que ajudou eles serem seres evoluídos no futuro, e a revolução deles foi, na nossa época, quando chegou num colapso como o que a gente está agora, que houve um grande boicote.
aconteceu um grande boicote, e a revolução se dava através de um grande boicote ao capitalismo. Assim, as pessoas simplesmente pararam de pôr dinheiro nas coisas. E elas começaram simplesmente a mudar a moeda de troca por si próprias. É muito interessante, o La Belle Verte eu recomendo super. Enfim, foram as duas coisas que me ocorreram aqui. São duas coisas bem mentais para essa quarentena. Minha quarentena tem sido muito mental, assim, muito trabalho mental. Nancy? A minha dica é um filme super bonito que se chama Nunca Deixe de Lembrar. Ele é do mesmo diretor do A Vida dos Outros, que é o Florian Henkel von Dornersmarck. Não sei se dá para morar na Alemanha falando com esse sotaque, mas ele é um filme que é inspirado em uma parte da vida de um artista chamado Gerhard Richter, mas na história é um menino que tem a sua formação ali, primeira formação de arte na Alemanha do Terceiro Reich. Depois da Segunda Guerra, ele fica na Alemanha Oriental, e na Alemanha Oriental querem que ele seja um artista do realismo soviético, e ele foge para a Alemanha Ocidental, porque lá ele poderia ser o artista que a antena dele estava ligada para ser. Acho que tem a ver com que a gente está falando. Esse filme é bem lindo. Marcinha? A minha indicação é a referência que eu usei para fazer a primeira provocação do programa. É um livro da Gia Tolentino, que saiu pela editora Todavia, chamada Falso Espelho, Reflexões sobre a Autoilusão. A Gia Tolentino, ela é articulista do New Yorker. Ela é a ensaísta favorita da historiadora Rebecca Solnit. São 9 ensaios. O primeiro ensaio é sobre o eu na internet. Foi de lá que eu tirei a provocação para abrir o programa com vocês. Bom, a minha dica, eu sempre mudo de ideia no decorrer do programa, para não ser diferente. Eu vou sugerir uma série que está na Amazon Prime, e eu vou ficar sugerindo séries da Amazon Prime até ela patrocinar o programa. Patrocina a gente. Patrocina a gente, que a gente é legal. A gente é legal. É uma série que chama Tales from the Loop. Contos do Loop. Uma série sobre ficção científica, diferente das ficções científicas que a gente vê por aí, porque é uma série ultra mega sensível. Assim, Como de novo o nome? Desculpa. Contos do Loop em português. Certo. O Loop é um laboratório que fica em terra, que produz coisas para as pessoas, e as pessoas sobrevivem em cima, numa cidade imaginária. Tem toda uma estética futurista que lembra um pouco Black Mirror, mas ela trata do humano. Em nenhum momento a tecnologia ela é colocada em primeiro plano. Assim, são 6 episódios de 1 hora mais ou menos, e vale a pena cada minuto. É uma das coisas mais legais, assim. E se eu puder dar uma dica bônus, tem um canal do YouTube muito bom, que é de uma menina chamada Driss Check, chama Redatora de Merda, o canal. Ela tem dicas de livros, discos e filmes sensacionais. Tem uma playlist de filmes, eu vi os 5 filmes, que a playlist é sensacional, que chama 5 filmes para derreter o cérebro. Olha, eu sabia que eu falei bosta, mas eu sabia que a merda ia voltar. Voltou. É sensacional. Essa menina é incrível, ela tem várias dicas muito boas. E terminando com muita merda, né? Como se diz no começo das peças de teatro, mas Merda pra nós, no bom sentido. Merda a gente fala no começo dos espetáculos de teatro pra quem tá no palco, mas aqui a gente fala no final do programa, porque a gente vive uma época que lembra essa palavra. Temos um presidente que ele é isso, né? Não tira a merda da boca também. Não tira a merda da boca. E a gente não vê a hora de gritar acabou porra pra ele, né? Mas é isso. Obrigado a todo mundo, foi muito legal. Paulinho, Dani, Nancy. Obrigado. Muito obrigada. Valeu demais. O podcast Desafinados é um programa independente feito em parceria com o Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. E o link de contato dos nossos convidados está no texto de apresentação de cada episódio. Dúvidas, sugestões, ideias, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. @Desafinadospod no Instagram e no Twitter, e no YouTube Desafinados Podcast.